hoje, 14 de novembro de 2024. CNJ arquiva a reclamação contra desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Atos pelo fim da escala 6x1 mobilizam trabalhadores. Estudo revela desigualdade e desafios econômicos nas capitais do Norte e Nordeste. Vacina injetável substitui dose oral contra poliomielite no Brasil a partir deste mês. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Marques, determinou o arquivamento de uma reclamação disciplinar contra 3 desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acusados de favorecer o advogado Marcelo Souza de Barros em decisões judiciais relacionadas a uma disputa de terras no estado. O ministro concluiu que não havia indícios suficientes de falha funcional por parte dos magistrados, justificando o arquivamento por ausência de justa causa. Mauro também destacou que o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, não possui competência para reexaminar decisões judiciais, limitando-se a questões administrativas. Os desembargadores Sebastião de Moraes Filho e João Ferreira Filho já haviam sido afastados pelo CNJ em agosto, em outro processo administrativo. Eles são investigados por supostamente receber vantagens financeiras para julgar recursos de interesse do advogado Roberto Zampieri, que foi assassinado em frente ao seu escritório em Cuiabá. Câmara dos Deputados discute PEC para ampliar imunidade tributária de templos religiosos. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. A Câmara dos Deputados está analisando uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, que visa ampliar a imunidade tributária para templos religiosos no Brasil. A proposta, de autoria do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, sugere isentar de impostos não apenas os templos, mas também suas organizações assistenciais e beneficentes, como creches, asilos, orfanatos, comunidades terapêuticas, monastérios, seminários e conventos. Atualmente, a Constituição já concede imunidade tributária ao patrimônio, renda e serviços relacionados às finalidades essenciais dos templos religiosos. A PEC busca estender essa isenção a bens e serviços necessários à formação do patrimônio e à prestação de serviços dessas entidades. Para ser aprovada, a proposta precisa passar por 2 turnos de votação na Câmara, com pelo menos 308 votos favoráveis em cada turno, antes de seguir para o Senado. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Nesta sexta-feira, dia 15, feriado da Proclamação da República, ao menos 8 capitais brasileiras sediarão atos em apoio ao fim da escala de trabalho 6x1. As manifestações são organizadas pelo movimento Vida Além do Trabalho, VAT, liderado pelo vereador eleito Rique Azevedo, do PSOL do Rio de Janeiro, e tem como foco a proposta de emenda à Constituição, PEC, que reduz a jornada de trabalho. Os protestos oficiais acontecerão em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Vitória, Porto Alegre, Recife e Florianópolis. Em destaque nas redes sociais, o movimento reforça que outras cidades estão em processo de mobilização. A PEC, apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, propõe a redução da jornada semanal para 36 horas, sem redução de salários ou direitos. A Central Única dos Trabalhadores, CUT, a maior central sindical do país, também anunciou apoio à proposta, destacando a importância de ampliar o tempo livre dos trabalhadores e garantir empregos decentes para todos. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Rádio Notícias.
Um levantamento do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste da Fundação Getúlio Vargas, FGV, com base em dados da PNAD contínua, aponta que a concentração de riqueza dificulta a redução da pobreza nas capitais brasileiras, especialmente no Norte e Nordeste. Florianópolis, Santa Catarina, lidera em renda domiciliar per capita média com R$ 4.099, enquanto Rio Branco, no Acre, apresenta o menor valor, R$ 1.319. Em relação à pobreza, Rio Branco lidera com 42,8% da população em situação de pobreza, seguida por Recife, em Pernambuco, com 37,8%. As capitais com os menores índices são Florianópolis, 4,5%, e Curitiba, no Paraná, com 8,7%. 7 das 10 capitais com maior desemprego estão localizadas no Nordeste, com Recife registrando a taxa mais alta, 16,1%. A informalidade também preocupa, alcançando 65,8% em São Luís, no Maranhão. O estudo ressalta que o fortalecimento do mercado de trabalho formal é essencial para reduzir desigualdades e melhorar os índices sociais no país. O governo federal oferece condições especiais para a regularização de dívidas ativas. Lademir Filipim traz mais informações. O governo federal, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, está oferecendo condições especiais para que contribuintes com dívidas ativas possam negociar e regularizar pendências com a União. Os benefícios variam de acordo com o perfil do contribuinte e da dívida. O edital é direcionado especificamente para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte com débitos no Simples Nacional. São duas modalidades de transação, uma com base na capacidade de pagamento e outra para dívidas de menor valor, ambas com condições especiais e prazos mais longos. O prazo para a adesão vai até o próximo dia 29 de novembro, às 19 horas. O edital, com mais informações e o detalhamento das condições de negociação, está disponível em gov.br/pgfn. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Nessa quarta-feira, dia 13, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu o presidente eleito, Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca, marcando o início formal do processo de transição de governo. Este encontro retoma a tradição interrompida em 2020, quando Trump não convidou Biden para uma reunião de transição após as eleições daquele ano. A reunião foi o primeiro encontro presidencial entre os dois, desde o debate que resultou na substituição de Biden por Kamala Harris como candidata democrata. Durante o breve período em que a imprensa esteve presente, Biden parabenizou Trump e expressou o desejo de uma transição tranquila. Trump, por sua vez, reconheceu a dificuldade da política, mas destacou o ambiente positivo do encontro. Este gesto simboliza um esforço para assegurar uma transferência de poder ordenada e pacífica entre as administrações. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Poliomielite. Vacina oral contra a doença é substituída por injetável no Brasil. Quem explica pra gente é Bianca Mingotti. O esquema vacinal para os pequenos contra a poliomielite no Brasil passou a ser composto de forma exclusiva apenas por uma dose de vacina inativada poliomielite, VIP, ou seja, não serão mais aplicadas as famosas gotinhas em 2 doses de reforço. Segundo o Ministério da Saúde, a dose aplicada agora é ainda mais segura e eficiente. A decisão da pasta da saúde em substituir a forma de imunização levou em conta novas evidências científicas para a proteção contra a polio e é baseada em critérios epidemiológicos e recomendações internacionais. Segundo o Ministério da Saúde, com o avanço tecnológico, será possível garantir maior eficácia do esquema vacinal. Segundo o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Éder Gatti, a mudança é relevante e pode ser observada no mundo inteiro. Apesar da erradicação do polivírus selvagem do território nacional em 1989, ainda há circulação no mundo. Por isso, Éder Gatti alerta sobre a importância de imunizar as crianças. A poliomielite é uma doença que
por muitas décadas causou muitos casos de paralisia e mortes em crianças. Só que essa doença ela não faz mais parte do nosso cenário epidemiológico graças à vacinação. E o Brasil, desde 1989, não registra nenhum caso mais. Embora nós tenhamos eliminado a doença do nosso país, ela ainda existe no mundo e ela pode ser reintroduzida no nosso país. Por isso é muito importante que os pais levem seus filhos menores de 5 anos de idade, devem ir ao posto para checar a caderneta e fazer a vacinação. O esquema vacinal anterior consistia na administração de 3 doses da VIP aos 2, 4 e 6 meses e 2 doses de reforço da VOP, a gotinha, aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Agora, será necessária só uma dose de reforço com VIP, que deve ser aplicada aos 15 meses. Já as 3 primeiras doses se mantêm, aos 2, 4 e 6 meses. A mudança começou a valer no último dia 4. A meta do Ministério da Saúde é que a cobertura vacinal alcance 95% até o fim de 2024. Reportagem Bianca Mingotti. Segundo pesquisa do MAP Biomas, as cheias do Pantanal têm sido menos intensas e mais curtas, enquanto os períodos de seca se tornam mais prolongados, favorecendo incêndios em regiões que antes eram permanentemente alagadas. Entre 2019 e 2023, queimadas atingiram quase 6 milhões de hectares, sendo a área mais afetada no entorno do Rio Paraguai, que agora enfrenta secas prolongadas. Dados do INPE apontam que no primeiro semestre deste ano, os focos de incêndio no Pantanal aumentaram mais de 1000% em relação ao mesmo período de 2023. O relatório reforça a necessidade de ações para conter o desmatamento e promover a recuperação das áreas alagadas, fundamentais para a preservação deste importante bioma brasileiro. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.